Olá pessoal, hoje eu vou dar uma rápida introdução ao Power Pivot para vocês. Esse é um vídeo do Centro de Treinamento de Business Intelligence do SQL Server 2008 R2. Meu nome é Thiago Zavascki, eu trabalho como especialista em SQL Server API na Microsoft Brasil e aí segue meu contato para quem tiver mais dúvidas. Bom, um pequeno guia para a gente seguir nessa minha apresentação. Então a gente vai ver rapidamente o que é o Power Pivot, o processo de BI e onde o Power Pivot entra. Vamos entender qual que é esse tal de Self-Service BI, como que ele se integra com o sistema já tradicional de BI que a gente conhece, que é o nosso processo com Data Warehouse, análise de services e assim por diante. E algumas referências para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Beleza? Então, essa daqui ó, é uma imagem tradicional do nosso BI, na nossa parte de cima, e na nossa parte de baixo é o nosso universo quando a gente está trabalhando com um Power Pivot. Então vamos tentar entender um pouquinho isso. Eu tenho na minha esquerda, eu tenho uma série de fontes de dados. Essas fontes de dados podem ser minhas bases dos meus, por exemplo, do meu ERP Dynamics AX, pode ser da minha base CRM, pode ser de uma planilha que está vindo do meu Excel, pode ser de uma outra base de dados de plataformas concorrentes, pode ser arquivo de texto ou nas minhas soluções na nuvem, por exemplo, como o SQL Server Azure. Tenho no meu processo tradicional minhas ferramentas de ETL, minha ferramenta para armazenamento, reporting service, análise de services, e aí como front-end posso consumir isso no Excel, trabalhando de maneira conectada, customizar alguma coisa utilizando o Visual Studio, ou consumir através do SharePoint, com Performance Point Services, meus indicadores, meus mapas, meus relatórios no Reporting Service também integrado ao SharePoint. E eu tenho um outro universo, esse que vocês podem encontrar na parte inferior à linha azul, que me retrata o quê? Que me retrata o meu mundo com um Power Pivot, que nada mais é do que, legal, eu continuo tendo todas as minhas fontes de dados, mas eu preciso o quê? Eu preciso manipular isso, ou seja, eu preciso ter o mesmo poder que eu tinha com as ferramentas no nosso BI tradicional, para fazer essas minhas modificações também. Ou seja, se eu estou dizendo que é uma ferramenta de Self-Service Business Intelligence, eu preciso fornecer ferramentas semelhantes. Então, o Power Pivot ele é dividido em duas categorias. Nós temos o Power Pivot for Excel, ou Power Pivot para o Excel, que funciona no Excel 2010, que é um add-in gratuito que vocês podem baixar no site do Power Pivot, vocês vão ver nas referências ao final. Qual que é a ideia? A ideia é permitir os usuários executarem as análises de maneira autônoma, ou seja, sozinhos, e construírem seus próprios dashboards dentro do próprio Excel, do Excel 2010 nesse caso, para o Power Pivot. Então vocês podem fazer uma rápida análise aqui. Eu tenho uma análise sendo mostrada para mais de 100 milhões de linhas, isso dentro do Excel. É um BI feito em memória. Então, toda a análise que você vai fazer vai estar dentro do teu Excel, os dados que vocês vão estar manipulando vão estar dentro da sua planilha, dentro de um arquivo dentro do formato lá do XLSX, é um arquivinho lá dentro, e todos os dados que vocês fazem essa manipulação é sempre em memória. O legal é que a gente consegue integrar isso em múltiplas fontes, então seja dentro do meu sistema SQL Server, seja dentro do meu sistema na nuvem, seja sistema em outras plataformas concorrentes, a gente consegue integrar tudo isso dentro do Power Pivot, fazer uma análise profunda com o que a gente conhece como DAX, Data Analysis Expressions, ou seja, expressões de análise de dados, e com isso a gente consegue manipular esses milhões de linhas de dados. A gente vai ter outros vídeos ainda no centro de treinamento focados em DAX, então para quem tiver interesse vocês vão poder acompanhar isso também. O legal também é o seguinte, é que como a flexibilidade que o usuário vai ter é grande, vai diminuir o número de requisições que vão ser enviadas para a TI para fazer esses tipos de análises ou extração dessa informação. O legal é que eu posso pegar essa informação que eu construí com o meu Power Pivot for Excel e disponibilizar isso, e disponibilizar no meu portal do SharePoint, através do Power Pivot for SharePoint. Então qual que é a ideia? A ideia é eu conseguir aumentar as minhas capacidades, então, ou seja, eu tenho manipulação em cima do meu Excel, aqui claro eu estou trabalhando com um ambiente no meu lado esquerdo, com um ambiente que é
conectado, ou seja, eu estou consumindo indicadores naquele meu primeiro cenário, e no que eu tenho na minha parte direita é o que? É o consumo dessas informações, só que também filtradas para o que a gente conhece como slicers, ou segmentadores de dados. Esses segmentadores de dados conseguem fazer filtros em tempo real na minha aplicação, no meu Power Pivot. Ou seja, eu disse que a gente consegue compartilhar isso no SharePoint. Então, todo mundo que vai fazer essa análise precisa efetivamente baixar a aplicação, baixar a planilha para sua máquina? Não. Ela pode fazer consumo do quê? Consumo diretamente na web, através do Excel Services, que é um componente do SharePoint 2010, e com isso ter a mesma experiência que ela tinha com os slicers, com os segmentadores de dados, com aquele filtro dinâmico diretamente no browser, ao invés de precisar, por exemplo, baixar essa planilha para sua máquina. E o mais legal disso é que a TI, como isso aí vai estar rodando em cima do servidor do SharePoint, a TI também tem mecanismos dentro do Power Pivot for SharePoint para controlar isso, para saber, por exemplo, qual que é a planilha mais acessada, quantos usuários únicos estão consumindo cada planilha. Será que não seria interessante construir um relatório um pouco mais robusto, já que todo mundo está consumindo essa minha informação, essa minha planilha? Será que não seria interessante eu colocar essa minha informação dentro de um outro relatório no Reporting Service e deixar isso de uma maneira mais robusta, utilizando outros meios, com mapas e assim por diante? Pode ser interessante também. Então a TI continua com o controle sobre isso também. Lembrando que isso tudo vai rodar do lado do servidor. Então, quando eu falo Power Pivot for SharePoint, a gente sempre imagina o lado servidor. Ah, legal, Thiago. O SharePoint vai servir somente como centralizador para esses meus workbooks do Power Pivot? Não. O Power Pivot for SharePoint também tem um recurso muito interessante conhecido como Data Refresh, ou seja, atualizações de dados. Então, aqueles problemas que nós tínhamos de descentralização e desatualização dos dados que compõem as nossas análises no Excel não vão ocorrer, porque você consegue agendar períodos em que esses dados vão ser atualizados automaticamente pelo teu servidor do SharePoint. E com isso, toda vez que vocês abrirem para fazer essa renderização no SharePoint, esses dados vão estar atualizados. Ou então, quando baixarem para a máquina de vocês, abrirem no Excel de vocês. Ok? Então, legal, Thiago, você me mostrou o Power Pivot e Análise Service num ambiente mais macro, ok? Mas será que eles não estão fazendo a mesma coisa? Eles são competidores? Não. A nossa ideia é mostrar essa ideia de BI contínuo, ou seja, eu continuo tendo o meu Analysis Services, do meu SQL Server, que é para soluções corporativas robustas, para dar suporte a grandes implementações, por exemplo, do meu Reporting Services, e ele também é utilizado quando vocês estão utilizando o Power Pivot for SharePoint, lá do lado do servidor. Ah, quando eu estou utilizando o Power Pivot apenas na minha máquina, no meu Excel, o que eu preciso? Eu só preciso do meu add-in, ou seja, desse add-in e do Excel 2010. Eu não preciso da Análise Service quando eu estou trabalhando somente com o lado do cliente, somente com o lado do Excel. E o legal é que ele é um BI mais pessoal, ou seja, aquele BI mais flexível, que eu compartilho com algumas pessoas, e se eu quiser expandir isso para um departamento ou para a minha empresa como um todo, eu poderia colocar isso para toda a minha empresa através do meu portal do SharePoint. Ok? Então, segue aqui algumas referências. PowerPivot.com é o site oficial, lá vocês conseguem fazer download de conteúdo, de materiais, tem alguns vídeos explicativos, hands-on labs, conseguem também fazer download do add-in. É nesse site que vocês vão fazer isso. Tem o meu blog também, osavasco.com, que contém uma seção específica sobre Power Pivot, específica sobre DAX também, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa linguagem de análise. Tem um site muito interessante do Vidas, que é um MVP, um Most Valuable Professional do Canadá, que é um hub, pena que é em inglês, mas é muito interessante, tem muito material, então eu recomendo fortemente, para quem não tem problema com o idioma. É bem interessante mesmo, tem uma série de links associados. E também um evento que ocorreu no ano passado, o Power Pivot Day, 3 palestras online. Ok, pessoal? Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo do Centro de Treinamento.